Seja abençoado pela palavra do pastor Vinícius Alevato. Assista até o final. A paz do Senhor, para quem ainda não dei a paz do Senhor. Amém, queridos? De casa ou daqui presencialmente. Irmãos, hoje não é mais um culto. Hoje é o culto. Amém? Não existe mais um culto, é sempre o culto, né? E como nós temos falado aqui, o culto, ele é permanente, amém? O culto não acaba. Daqui a pouco eu vou impetrar a bênção apostólica no final desse momento de celebração coletiva, mas o seu culto, ele vai continuar. Você vai no seu carro cultuando, você vai chegar em casa prestando culto, você vai trabalhar cultuando, você vai estar com a sua família prestando culto. O culto da gente é continuamente, amém, querido? O culto, ele não termina. O culto começou no dia que você entregou sua vida para Jesus. A partir dali, você vive em culto, né? Sim ou não, irmãos? Você não pensa que quando acaba aqui, o culto termina não, né? Você não é desse não, né? Amém? Ai, terminou o culto. Tem gente que termina. Paz do Senhor, minha irmã Irene. Que bênção ter você conosco. Glória a Deus. Irmãos, o culto, ele é contínuo. O culto, ele não termina. O culto, ele continua. Isso é coisa do passado, né, gente? No passado, havia o dia do culto, que era lá no templo, lá no tabernáculo, né? Onde tinha os sacrifícios, onde tinha o sumo sacerdote. Mas depois de Atos capítulo 2, no derramar do Espírito Santo, o culto é toda hora, todo dia, todo momento, todo instante, nós cultuamos a Deus. Infelizmente, irmãos, há uma mentalidade, e essa mentalidade não é a nossa, de que o culto ele para em algum momento, de que no nosso trabalho não é momento de cultuar. Tem gente que fala assim, igreja é igreja, trabalho é trabalho, igreja é igreja, família é família, igreja é igreja, amizade é amizade. Não, irmãos, nós somos igreja, 24 horas por dia, na nossa casa, no trânsito, no trabalho, nas amizades, na família, nós somos igreja. A igreja é você, a igreja está em você, você é a igreja. A presença de Deus, ela está em nós, porque o Espírito Santo, ele veio habitar, morar, ele não veio visitar, ele veio morar, habitar dentro da gente. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a casa cheia de unção. Já é uma palavra que vem aqui tocando em meu coração para que eu ministre sobre vocês. Só que eu tenho tido um grande desafio na minha vida, irmãos, espiritual. Confesso aos irmãos, eu preciso compartilhar esse desafio com você. O meu desafio está sendo ver um evangelho, ver uma igreja até, ou que eu tenho até dificuldade de chamar isso de igreja, porque ver uma religião ou uma religiosidade aonde as pessoas são o centro de todas as coisas, onde nós somos o centro, onde nós somos os queridinhos do papai. Parece que o pai é só meu, não é nosso. E parece que o pai parou na gente, não quer alcançar os outros. Eu estou com dificuldade com esse evangelho, porque esse evangelho tem transformado pessoas em egocentristas, pessoas egocêntricas, que têm servido ao seu próprio ego. É o evangelho que eu posso tudo, que eu falo tudo, que eu sou eu por intermédio de mim mesmo. E o evangelho não é nada disso, o evangelho é por intermédio do Cristo.
A evidência do Evangelho, irmãos, está em Jesus. Uma vez que nós tiramos os olhos de Cristo, de Jesus, acabou o Evangelho. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, acabou o Evangelho, irmãos. O poder que está em nós, a unção que está em nós, a unção é para ser liberada diante de Cristo, diante de Jesus. É para Ele, é por Ele, por intermédio dEle. Todas as coisas apontando para Ele. Então não tem o Evangelho que é meu, que é seu particular. Tem o Evangelho que é o do reino e que está se espalhando sobre a terra. E graças a Deus, como no tempo de Elias, ainda existem aqueles que estão de pé e não se venderam, que continuam firmes no Evangelho. E aí a gente pode, se você quiser uma religião para servir, você vai encontrar muito, mas Evangelho só existe uma. Só existe um Evangelho. Não existe mais Evangelho, irmão. Só existe um Evangelho. E no Evangelho é aquele que toma a sua cruz, segue a Jesus. No Evangelho é aquele que prefere dar do que receber. Aquele que perde em troca do outro, prefere a perda. Esse é o Evangelho da morte. Porque um morreu por todos, assim como Cristo morreu por todos, um justo morreu por todos. Hoje, eu e você precisamos desfrutar da mesma morte. Amém, queridos? Vamos ler o texto de Marcos capítulo 14, esse texto aparece em 3 dos evangelhos, esse relato, mas nós vamos ler Marcos 14, 3. Irmãos, não liga não, mas a minha mensagem nesse ano para nós vai ser de fato olhando para Cristo o tempo inteiro e para Jesus. Não liga não, viu, irmãos? Não estranha não. Oh Senhor, Tu és o centro de todas as coisas e não há outro além de Ti. Marcos 14, 3, abre aí sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos. Marcos 14, 3. Amém, irmãos? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Irmão, se você não tem Bíblia de papel, se tem alguém aqui que não tem uma Bíblia de papel, me procure no final do culto, amém, queridos? Que eu tenho Bíblias ali para oferecer a vocês. Amém, queridos? Se você não tem Bíblia de papel, me procura no final do culto, que eu tenho Bíblia ali para oferecer, tá bom? Amém? Marcos 14, 3, vamos lá. O que está escrito aí? Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de certo homem de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E censuravam severamente. Deixa em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problema a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados por Ti, queremos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Pai, nós queremos verdadeiramente, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que nós possamos receber a instrução do Teu Espírito. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, esse é um episódio clássico da Palavra de Deus.
marcante. Quem já leu os evangelhos e se deparou com esse texto, com certeza lembra desse episódio, porque é um episódio marcante, é um episódio que marca a gente quando nós estamos lendo, né? Aqui nós temos uma mulher que encontra com Jesus com algo que era caríssimo na sua época, e ela de repente resolve desperdiçar todo aquele produto sob o Senhor Jesus, colocando aos pés do Senhor Jesus, sobre o corpo do Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, ele precisa ministrar no nosso coração, porque nós precisamos entender algo quando nós olhamos para esse texto, e precisamos enquadrar a nossa vida aqui nesse contexto também. Esse ano, irmãos, nós estamos falando sobre casa cheia. E antes que a gente pense, né, que é casa cheia de coisas, antes que nós pensemos que é casa cheia de coisas, é casa cheia de unção, casa cheia de vida, casa cheia de cura, casa cheia da palavra, casa cheia de Cristo, casa cheia de generosidade, casa cheia da unção. A nossa casa estará cheia do próprio Deus, é isso que nós queremos, do próprio Cristo, é isso que nós queremos, amém? E hoje é dia de nós falarmos sobre a casa cheia de unção. Obviamente, irmãos, que esse texto, para aquele momento, para aquela época, ele tem uma marca. Qual é a marca? Aquela mulher estava ungindo já o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Essa é a marca. Já estava apontando para a morte de Cristo ali. Essa era a marca. Ela já estava apontando que estava chegando próximo e que chegaria a hora aonde ele precisaria morrer para depois então ressuscitar. É como se fosse uma preparação já para aquilo que viria a acontecer no futuro. O que me choca, irmãos, que aquela mulher, ela pega algo que para ela faria falta com certeza, que estava em suas mãos, e coloca completamente à disposição do Senhor Jesus. Mas esse colocar à disposição do Senhor Jesus não era à disposição dele simplesmente para que ele usasse em seu benefício, porque ela poderia não quebrar aquele vaso, ela poderia não colocar aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, ela poderia entregar na mão dele e falar: olha, Senhor, eu tenho isso aqui, faça o que o Senhor quiser, é seu, né? Usa, mas não, ela colocou tudo sobre ele. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós sabemos que valor é diferente de preço, sim ou não? Você entende isso? Valor é diferente de preço. São duas coisas completamente diferentes. Valor é diferente de preço. Uma das coisas que nós vamos ver aqui é que a unção que estava sobre aquela mulher, porque aquilo era uma unção, ela ungiu Jesus, né? Porém aquela mulher tinha uma unção, ela tinha uma capacidade de ser guiada pelo propósito de Deus, porque naquele momento ela fez algo segundo o propósito de Deus para o seu tempo. E eu quero chamar a sua atenção aqui, queridos. Eu e você estamos aqui hoje, nesse tempo, porque existe um propósito de Deus para usar as nossas vidas. E a unção de Deus que vem sobre nós é capacitação para alinhar ao propósito dele. Antes de nós pensarmos que unção de Deus é capacitação para ser chamado de especial, de glamuroso, né? Para que traga algum glamour para nós ou alguma evidência para a nossa vida, nós precisamos saber que toda a unção de Deus vem para que o propósito de Deus, o plano de Deus, ele se cumpra. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui sem medo nenhum, você não escapa, irmão. Você não está fora desse plano. Você está completamente dentro desse plano. Deus tem exatamente o teu lugar, a tua posição dentro desse propósito.
A posição dessa mulher era uma, no tempo dela. E eu vou dizer, e ela cumpriu o propósito de Deus sobre a vida dela naquele momento. O importante é isso, querido, o importante é quando nós cumprimos o propósito que Deus tem na nossa vida, naquele momento, naquele dia. Irmãos, quantas vidas aqui você vai ter? Quantas vidas você vai ter aqui? Quantas oportunidades você vai ter aqui? Você só tem uma oportunidade de servir ao Senhor aqui. É nesse tempo. Quando é que é o dia? Me diz aí, quando é que vai ser o dia que você vai servir ao Senhor? Quando é que é o dia? Fala, é hoje. Fala, é hoje. É agora. Porque amanhã nós não sabemos ainda. É hoje e agora. Hoje é o dia do serviço. Hoje é o dia da entrega. A unção capacitou aquela mulher para cumprir o seu propósito. E em primeiro lugar, irmãos, sabe o que acontece naquele momento, quando aquele perfume ele é derramado? Sabe? Aquela mulher está dizendo assim: a presença de Cristo aqui é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que eu tivesse nas minhas mãos material. Cristo recebe o devido valor. Cristo recebe o devido valor. A unção precisa, irmãos, unção de Deus precisa demonstrar o valor de Cristo. O propósito da nossa vida precisa demonstrar o valor de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus só é verdadeira. A palavra de Deus, ela é completamente verdadeira pela maneira que as pessoas entregaram a sua vida por Cristo. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, irmãos, o que os apóstolos ganharam servindo ao Senhor? O que eles ganharam, irmãos? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Quando veio a unção do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que desceu o Espírito, que eles falavam em outras línguas, e aquelas pessoas entendiam, falavam que eles estavam até embriagados. Qual foi o benefício daquele povo a partir da descida do Espírito Santo? O que eles ganharam? Ganharam uma credencial, ganharam uma empresa, ganharam uma instituição, ganharam ouro, ganharam prata. O que eles ganharam, irmãos? O que a unção deu para aqueles homens? O que a igreja primitiva tinha nas mãos deles? Quando nós olhamos para a igreja verdadeira, né? Dizem que é uma, que é outra. A igreja verdadeira está em Atos dos Apóstolos. Ali é a igreja verdadeira, a igreja primitiva, é onde tudo começou. Essa é a igreja. Qual era o nome? Não tinha. Era aqueles que serviam a Cristo e que as pessoas viam neles Cristo. Essa é a igreja. Pessoas olhavam, olha, é um cristão, vamos matar. Que era o que eles ganhavam. Vamos perseguir. Todo cristão verdadeiro na história da igreja foi perseguido, irmãos. Todo cristão, se você olhar a história da igreja, foi perseguido. E foi debaixo de muita luta que permaneceu. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Unção é capacidade para abrir mão da nossa própria vida para servir a Cristo. Eu sei que eu não vou ficar muito bem visto por aí por conta dessas mensagens, mas eu não consigo ver diferente, irmãos. Se eu for ler os evangelhos até Apocalipse, eu não vou conseguir enxergar um cristão se vangloriando das suas conquistas pessoais por conta de servir o evangelho. Eu não consigo, irmãos, ver isso. Eu servi o evangelho, tive minhas conquistas pessoais. Não! E se não tiveram isso como nada, irmãos. Se tiver alguma conquista, você não vai ver esse relato. Foi para servir e para intensificar a obra de Deus. O coração dos verdadeiros cristãos se importavam com uma coisa: de que o evangelho pudesse ser pregado em todo lugar.
de que a palavra de Deus pudesse avançar recursos na mão de cristãos. Era recurso para que o reino de Deus pudesse avançar sobre a terra. Óbvio que tinha obra social no meio da igreja. A palavra de Deus é bem clara, não havia falta alguma no meio deles. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, e se alguém tivesse alguma necessidade, eles supriam as necessidades do seu povo. O órfão, a viúva, o estrangeiro eram cuidados, que eram os excluídos daquela época. Eram cuidados, eram amados e eram servidos. A palavra de Deus chega a dizer que se você estiver pregando o evangelho para alguém que está com a barriga vazia, com fome, você primeiro precisa encher a barriga daquela pessoa, dar alimento para que ela coma, para depois falar do evangelho, irmãos. Essa é a orientação bíblica. Agora, eu vejo, irmãos, muitas pessoas hoje, um ensino errado, e nós precisamos falar sobre isso, falando sobre que eu e você precisamos estar concentrados nos ganhos que possuímos. Os testemunhos são os ganhos que eu tive depois que eu recebi o evangelho. Pode ver, irmãos. Porque depois que eu servi o evangelho eu ganhei isto. Depois que eu servi o evangelho eu ganhei aquilo. Irmãos, o testemunho da palavra de Deus então está contrário a isso, porque na palavra de Deus fala: eu perdi isto, eu perdi aquilo, mas ganhei o reino de Deus. Eu vou dizer para você, diante de Deus nós só vamos entregar vidas, almas que nós ganhamos para Cristo. Diante de Deus Ele não vai perguntar como é que foi que você construiu o seu negócio, como é que foi que você construiu a sua empresa, como é que foi que você teve seus ganhos financeiros. Tudo isso faz parte para que você alcance pessoas. A tua linha de influência é no seu negócio, é no seu trabalho, é onde você estiver, é no seu empreendimento, é como funcionário, é onde for. Mas tudo isso deve ter um coração só. Como é que eu posso ser efetivo aqui para que Cristo seja valorizado aonde eu estiver, irmãos? Aleluia! A unção, irmãos, daquela mulher sobre Cristo demonstrou qual era o valor que Cristo tinha para ela. Irmãos, nossa vida deve expressar o valor que Cristo tem para nós. Qual é o valor que Cristo tem para mim e para você? É isso, a nossa vida vai demonstrar isso. Nas nossas atitudes, nas nossas ações. Irmãos, como está difícil olhar para certas mensagens que a gente vai vendo por aí. Como está difícil olhar para certas enxurradas de coisas que a gente está vendo por aí. Sabe o pior? É que se a gente não vigiar, a gente vai ficando cheio dessas coisas e vamos seguir a mesma correnteza. Não é fácil, viu, irmãos? Se nós não estivermos atentos, nós seremos engolidos por uma enxurrada de coisas, de conceitos. Por isso que quando nós falamos do anticristo, quando nós falamos do fim dos tempos, eu creio, irmãos, que o fim dos tempos vai ser um sistema implantado. E a marca vai ser uma consciência de que errada sobre o evangelho. Que nada é mais frutífero do que uma mentalidade errada. É você estar falando de algo completamente contrário daquilo que aquilo está dizendo, que é o pior. Porque o reino de Deus parece muita coisa, mas não é. Parece, mas não é. Tem aparência, mas não é. Até o diabo, ele ruge como um leão. Ele não é o leão. Ele se apresenta como um, mas ele não é. O leão é Cristo. Ele se coloca como ele. Ele quer enganar. Ele é o enganador. A obra dele é enganar. É achar que nós estamos no caminho certo. É colocar tudo. Não, vocês estão bem. Está tudo bem. Com o que vocês estão ouvindo. Com o que vocês estão vivendo. Atenção, queridos.
Onde Cristo é precioso, o nosso coração não economiza, entrega energia por Ele. Qual o valor de Cristo para nós? Qual o valor de Jesus? Aquela mulher demonstrou qual era o valor de Jesus para ela. Ela sacrificou tudo que tinha naquele momento com o propósito de ungí-lo para levá-lo até o seu propósito. É interessante, irmãos, que aquela mulher ela tem completamente o coração contrário ao coração de Judas, né? Porque Judas era discípulo, Judas andava com Jesus. E no final, ele troca, para cumprir o propósito, ele vende Jesus. Ele pega as moedas, né? Para poder beijar Jesus e dizer para ele quem era, que era para ser crucificado. E essa mulher é completamente ao contrário. Ela não recebe nada, ela entrega tudo diante dele. O coração dela é completamente diferente do coração de Judas. O coração dessa mulher é completamente diferente do coração de Judas. Ela estava preocupada com aquilo que ela podia entregar, com aquilo que ela podia dar, com aquilo que ela podia ser, por conta do Evangelho. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Está em escassez pessoas que se preocupam com o Evangelho. Está escasso pessoas que se preocupam com o Evangelho. Pessoas que pensam no Evangelho. Porque hoje as pessoas pensam em si próprias. Estão pensando apenas no seu umbigo. E não, irmãos, o Evangelho não é o nosso umbigo. O Evangelho não é o que nós vamos receber com ele. O Evangelho sempre será aquilo que nós já recebemos com ele, que é a eternidade. Desculpe, irmãos, mas eu não consigo ver. Nós, por acaso, vínhamos conversando, eu e a esposa no carro, e tinha uma frase que dizia assim, como é que é? Se você está confiante, é porque você sabe a quem você pediu, ou a quem você tem pedido, uma coisa assim. A frase queria dizer que se você pediu a Deus, você pode estar tranquilo agora, porque você sabe a quem você pediu. E eu falei assim, essa frase está completamente equivocada, errada. Porque quem disse que Deus vai dar algo que eu peço? E eu nem quero. Eu não quero, irmãos. Eu quero aquilo que Ele quer para mim. E se eu peço algo, é sujeitando. Essa é a tua vontade, Senhor. Se for, eu quero. Se não for, eu não quero. Quem disse que eu quero que Deus me dê aquilo que eu peço? Ou pelo menos não deveríamos querer, porque é muito superficial. Porque se eu estiver pedindo algo que vai me afastar do propósito, eu não quero. E também tenho certeza que o meu paizinho amado não vai me dar. Porque ele é bom para mim. E aí eu confio nele. E ele vai dizer, filho, eu não vou dar a você. E glória a Deus, que isso é uma bênção. Que isso é uma maravilha. Coisa boa é um pai e uma mãe que sabe dizer não ao seu filho. Sim ou não, irmãos? Coisa boa é um pai e uma mãe que sabe dizer não, agora não, é depois, não vou dar, não é desse jeito. E o nosso pai, irmãos, ele corrige e disciplina aquele que ele ama. Então eu não quero. Aí, pensa bem. Ah, pastor, mas eu estou pedindo a Deus, tá? Só que a palavra de Deus é bem clara. Se vocês permanecerem em mim, é assim que a palavra diz? Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Óbvio, por quê, irmãos? Porque se é a palavra de Deus que está em nós, nós vamos pedir segundo a sua vontade. Deus não faz o que eu quero, Deus faz aquilo que é a vontade dele. Uma vez que a vontade de Deus é manifesta sobre mim, eu alinho a minha vontade à vontade de Deus e acontece.
Uma vez que Deus diz uma palavra para Noé e diz: Noé, constrói a arca porque virá um dilúvio. Vai acontecer. Uma vez que Deus diz: eu vou enviar o meu filho para morrer na cruz por conta de vocês, pecadores. Vai acontecer. Uma vez que Deus diz que do meio do povo de Israel, na época do Egito, sairia dali um libertador. Moisés sobreviveu, por quê? Propósito dele, irmãos. Então sabe, querido, deixa eu falar algo para você. Unção de Deus é capacitadora para que o valor de Cristo seja visto sobre a terra. Valorize a Cristo. Tenha Jesus por aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Tenha Jesus por aquilo de mais precioso na sua vida. O trono tem que ser dele. Amém, querido? Mas isso tem prática, né, envolvida. Tem ou não tem? Tem prática. Existe prática, irmãos. De palavra, a gente fala muita coisa. De eu te amo, o mundo está cheio, né, irmão? Ai, como eu te amo. E na prática? E no dia a dia? E as ações? E as atitudes? E os comportamentos? E o primeiro lugar? E em qual instância? Sabe, irmãos, você vai ver. É interessante, né? A gente vai ver isso mais à frente um bocadinho. Mas essa mulher atraiu muitas críticas. Ah, você podia ter vendido isso e ter dado aos pobres. Se eu estivesse lá, irmãos, talvez eu perguntaria assim: vem cá, quantos pobres vocês todos estão falando isso e já ajudaram hoje? Porque falar, né, criticar é fácil. Quantos pobres? Vocês, realmente, vocês estão falando aí dos pobres. Quantos foram que vocês foram ajudar hoje? Quem é que você foi ajudar hoje? Porque falar dos outros é fácil, das outras pessoas é fácil. Ah, você podia ter dado. E você não podia? E você não foi fazer? E você estava onde? Que nem derramou nada aqui, que nem ofereceu nada a Cristo, que nem cumpriu o seu propósito e ainda está criticando os outros, irmãos. E de crítico o mundo está cheio. Irmãos, eu já disse para vocês, se o mundo tivesse, se metade dos críticos, só metade, se levantasse para fazer a diferença e deixasse de falar o que está errado e começasse a fazer o que está certo, irmão, o mundo estava muito diferente. Porque a maioria dos críticos são os pessimistas, e os pessimistas são acomodados, porque eles não precisam fazer nada. Eles só precisam sentar no sofá, olhar as notícias e ficar dizendo: tá tudo mal, ninguém quer saber de nada, a igreja está assim, porque o problema está não sei aonde. O problema está sempre lá fora, nele nunca está o problema. Se cada crítico olhasse algo errado e começasse a fazer certo, irmão, não era fazer o dos outros, não, fazer o dele. Se cada um de nós, se cada coisa que nós olhássemos: olha, o pessoal aqui está trabalhando tudo errado, está trabalhando de maneira errada, mas eu vou colocar o meu padrão, eu vou trabalhar da minha maneira, que é certa. Olha, a igreja, existem pessoas que estão fazendo coisas erradas, falando: não, eu vou colocar do jeito que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer, eu vou trabalhar para que possa ser visto aqui algo bom. E naquele momento os críticos aparecem e falam: ai, que desperdício aquilo que você está fazendo. Ô irmão, de crítico o mundo está cheio, e não é de agora, desde a época de Jesus já havia muita crítica. Irmãos, eu já ando, graças ao Senhor, desde 2009, que eu lido com igreja. Desde 2009. Eu digo de maneira intensa, de maneira profunda, submerso mesmo. Submerso. Eu já vi tanta coisa no meio de igreja, no meio de coração de pessoas. Eu já vi tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. E uma das coisas que a gente começa a observar é sempre
o coração daquele que quer de fato contribuir, né? Que quer de fato fazer, que quer de fato entregar, que quer de fato cooperar e não consumir. Mas hoje, infelizmente, a mentalidade tem sido de consumo e não de contribuição. Eu digo para vocês, irmãos, nós estamos num lugar muito privilegiado, que é Portugal, que é uma bênção, e é um campo missionário ativo. Aqui aonde você vai é um campo missionário, aonde você está é um campo missionário, qualquer lugar onde você estiver é um campo missionário, de pregação do Evangelho, não de religião, do Evangelho, de Cristo, da palavra. Aqui é um campo missionário onde você pisa. Você chegou num hospital, é campo missionário. Você chegou no seu prédio, é campo missionário. Você chegou na padaria, é campo missionário. No supermercado é campo missionário. Aqui é campo missionário 24 horas por dia. E nós precisamos abrir os olhos para isso, viu? Porque tem gente que não está vendo isso não. Então deixa eu falar algo para você, irmãos. A nossa vida é demonstrada. Aquela mulher demonstrou o valor de Cristo. Ela demonstrou o quanto Cristo valia para ela. E ela disse: Cristo vale tudo para mim. Eu não quero saber o que está nas minhas mãos. Ele para mim é mais importante. Não importa o que vocês estão aqui olhando, o que vão pensar, falar. Não importa. O que importa é o Cristo. E o elogio veio dele. A crítica veio de todos os outros, mas o elogio veio de Jesus. Hoje a igreja está acostumada a ter elogio de toda a gente, mas a crítica está vindo do Senhor. Ai, Jesus, que coisa. E do que adianta elogio de todo lado se do Senhor a gente está sendo criticado? Do que adianta elogio de toda a parte, a gente está bem com todos e toda a gente está dizendo está tudo bonitinho, está tudo bom. E de Cristo ele está dizendo: olha, não está não, está tudo errado. Corrige sua vida. Eu não quero estar bem com todos, irmãos, eu quero estar bem com Cristo. Eu quero estar bem com Jesus. Aquela mulher, irmãos, ela não pediu licença, ela não esperou a aprovação de ninguém, ela simplesmente adorou. A unção flui aonde há total disponibilidade de adoração, sem reservas. E eu vou falar adoração, não tem nada a ver com música, nós sabemos muito bem disso. Músicas são louvores, e normalmente a adoração começa quando a música não precisa mais ser cantada. Normalmente a adoração começa quando a música já não precisa ser cantada. A nossa equipe se dedica, irmãos, são uma bênção esses irmãos, semana após semana, com o melhor que eles possuem aqui, para cantar louvores ao Senhor e adorar o Senhor aqui com vocês. Toda semana, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Você já viu faltar cântico aqui alguma semana, irmãos? Os irmãos estão dedicados toda semana para que esteja aqui adorando e louvando ao Senhor. Só que é exatamente quando eles param de cantar, quando a música deixa de precisar ser cantada e o seu coração está entregue, aí é que está nascendo a adoração genuína. Assim como um casal apaixonado, eu já falei sobre isso, um casal que se ama, que se diverte, está ali na diversão, e corre, e faz cosquinha, e conta uma anedota, estão ali se divertindo, e de repente, num momento, eles param tudo, se olham nos olhos, e as palavras já não precisam ser ditas, porque se sente, o coração conectado, se sente, o desejo, se sente, a vontade de estar junto, se sente, o prazer de estar naquele momento, se sente, não precisa mais falar nada. O amor verdadeiro, muitas vezes, é onde as palavras já não são necessárias, mas o sentimento é mútuo e o desejo, a vontade está ali, tão presente, que a palavra se torna em segundo lugar.
Eu não estou dizendo que as palavras não sejam importantes, irmãos. Eu estou dizendo que chega um momento que as palavras já não cabem mais, já não conseguem mais dizer aquilo que se sente. Então, queridos, deixa eu falar algo para você. A unção de Deus, irmãos, exige quebrantamento. Exige um coração quebrantado. Essa palavra, irmão, mexe muito comigo, porque tem coisas que eu confesso que nós não conseguimos produzir de nós mesmos. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Está tudo bem com vocês? Estou vendo vocês muito calados hoje aí. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Deixa eu falar. Irmãos, o nosso coração precisa estar quebrantado diante de Deus. Nós precisamos ser moles diante do Senhor, irmãos. Nosso coração precisa ser derretido diante do Senhor. Diante de Deus nós devemos ser realmente uma vela derretida, uma cera, diante do calor que não se aguenta e se amolece diante dele. Irmãos, esse mundo está nos ensinando a ser rijos, a sermos duros. Esse mundo vai dizer para você, olha, a vida é dura, sim ou não? Jesus também disse isso, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse mundo vai ensinando a gente a ser duro, a ser rijos, a aguentar as pancadas, a não baixar a cabeça para ninguém. Esse mundo vai ensinando isso. Só que, irmãos, isso diante de Deus não funciona. Porque diante de Deus nós devemos ser quebrantados. Diante de Deus a nossa cabeça já deve estar baixa. Diante de Deus o nosso ego já deve estar de lado. Diante de Deus o nosso coração já deve estar amolecido. Diante de Deus nós devemos ser de fácil quebrantamento diante dEle. Nós devemos ter um tempo de quebrantamento diante dEle, sempre e todo momento. Um coração quebrantado é um coração adorador. Um coração quebrantado é um coração que Deus não rejeita. Tem muitos irmãos e irmãs que servem a Deus, mas já tem um coração duro. Quanta gente vive anos e anos e anos servindo ao Senhor e no final está duro. Está carrancudo, está com o coração pesado, está com a vida pesada, já não consegue nem ter alegria diante do Senhor, nem dos irmãos, em momento nenhum, porque o seu coração está preso ainda, nas suas mágoas, nas suas dores, nas suas fraquezas, e já não tem um coração mole. Irmãos, ter a unção de Deus é ter um coração quebrantado diante dEle, um coração realmente partido e quebrado diante dEle, um coração sincero diante dEle. Aquela mulher não quis ser, irmãos, ela não pensou em nada, ela não pensou em ninguém, a única coisa que pensou foi, eu vou derramar o melhor que eu tenho nele. Não é qualquer coisinha, eu vou derramar o melhor que eu tenho nele. Aquela mulher derramou toda a sua vida, ela não foi um perfume, foi a sua vida. Nós precisamos derramar toda a nossa vida diante de Cristo. Toda a nossa vida precisa estar nele. Irmãos, Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Algumas coisas precisam acontecer para que ele volte. Umas são automáticas. Vão acontecer. Já estão acontecendo. Talvez agora você esteja até pensando nas guerras, né? Do Trump, do Irão, de outros mais, de Israel, olha, como eu vejo, olha, é o fim do tempo. Mas uma das coisas que eu vejo é o coração da igreja. Eu tenho visto uma igreja com coração duro. Eu tenho visto uma igreja que não ama, irmãos, que não tem amor. A igreja, que eu falo igreja, instituições religiosas espalhadas no mundo estão apontando para o Trump, estão apontando para o Macron, estão apontando para as guerras, estão apontando para os mísseis de fora, mas não estão apontando para dentro e perguntando o que nos falta aqui, porque no final das contas, em Apocalipse, Jesus escreve para as igrejas e não para os presidentes.
Jesus escreve para os cristãos. Vocês achavam que estava vendo, né? Mas vocês precisam de colírio nos olhos para que vejam. Vocês acham que são ricos, mas são cegos, pobres e nus. É para a igreja, irmãos. É para nós. A cartinha de Jesus, a moda antiga, não foi o WhatsApp, nem uma mensagem de texto, nem um e-mail. O que Jesus escreve são as cartas para as suas igrejas. E a igreja que está ali, a igreja. Então Jesus escreve para a igreja, e a igreja está esquecendo de olhar para si. Quando eu digo algumas. Porque, irmãos, para mim a principal profecia que está se cumprindo é que o amor de muitos se esfriariam. Essa é a principal profecia. Que nos fins dos tempos, o que iria acontecer, irmãos? O amor de muitos se esfriaria. E onde é que está o amor, né? E não é o amor por coisas, não é o amor por instituições, é o amor por pessoas, é o amor nas relações, é o amor ao Senhor. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque como é que ele vai amar a Deus que ele não vê, e não vai amar o seu próximo ao qual ele vê? O amor de Cristo, o amor ágape, o amor de Deus, do tipo de Deus, precisa estar na igreja. E a igreja de Cristo ama verdadeiramente. E eu sei que ama. Aqueles que são igreja têm um amor verdadeiro pelas vidas, pelo propósito, pela igreja, pelas coisas do Senhor. Agora, irmãos, deixa eu falar algo para você. A unção de Cristo nos capacita para cumprir o seu propósito. A unção de Cristo nos capacita, sim, para adorar a Deus cada vez mais e para servir ao Senhor cada vez mais. A unção de Deus, ela nos habilita a entregar mais a nossa vida a Ele por intermédio dEle. Mas a unção de Deus também vai atrair a crítica dos homens. Escuta, irmãos, todos nós que decidirmos pela igreja de Cristo, seremos criticados. Isso que eu digo, os verdadeiros, aqueles que servem, aqueles que de fato amam a igreja, que amam a Deus, que entregam sua vida ao Senhor, serão criticados. Uma das marcas daqueles que estão verdadeiramente adorando a Deus é a crítica. Porque o mundo vai dizer, isso é um desperdício, isso é uma perda de tempo. Você está perdendo o seu tempo tão precioso com essas coisas fúteis. Não tem coisas mais importantes para você cuidar, não? Não tem coisa mais importante para você fazer, não? Não tem coisas melhores para você fazer, não? Sabe, irmãos, a crítica virá, é normal, para aqueles que querem servir ao Senhor. Não só a crítica, como a perseguição, virá. Agora, nós estamos numa vida muito soft. Porque nós não queremos nada disso. Perseguição eu não quero não, pastor. Crítica eu não quero não. Eu quero ficar bem com toda a gente. Não funciona, irmãos, não dá. Não tem como. Não tem como. Mas eu vou dizer algo aqui que é para a gente finalizar a palavra. A crítica vem de homens que não veem como Deus vê. Mas toda vez que nós entregamos a nossa vida inteiramente ao Senhor, com unção e poder, nós atraímos a presença e a atenção de Deus. Jesus, aquela mulher não precisou se defender. O próprio Cristo disse para eles o que era para ser dito. Por que vocês importunam essa mulher? O próprio Cristo justifica aquela mulher. O próprio Cristo diz sobre aquela mulher o que era para dizer. Por isso, quando nós fazemos, nós devemos estar com os nossos olhos nele, porque é dele que virá e é dele que nós queremos. Amém, irmãos? Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vinde, benditos do meu Pai. O elogio de Deus, irmãos, é muito melhor do que qualquer outro elogio. A validação do nosso Deus é muito melhor do que qualquer outra validação. E eu quero te dizer, as pessoas
O homem natural não entende as coisas espirituais, diz a palavra do Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Não tem como, o homem natural não vai elogiar, não vai aceitar, não vai conseguir ver. Somente aquele que é espiritual consegue perceber as coisas do Espírito. Todas as vezes que alguém se levanta com unção, a oposição aparecerá, mas essa oposição é colocada por terra por conta do nosso Deus. Cristo, naquele momento, todos os argumentos que aqueles homens tinham contra aquela mulher foi colocado de lado, porque Ele próprio se levantou e disse: por que importunam essa mulher? Aleluia. E sabe, irmãos, nós precisamos ver que a unção de Deus faz com que a honra a Cristo seja vista sobre a nossa vida, mas o próprio Deus também irá fazer com que a honra dele seja vista sobre a nossa vida. Então sabe, irmãos, não pare, não diminua o ritmo, continue, seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, assim como aquela mulher cumpriu o propósito dela. Eu creio, irmãos, que eu e você cumpriremos também o nosso. A nossa casa será cheia de unção, e os nossos testemunhos serão as vidas que serão alcançadas por nós, as vidas que serão alcançadas pelas nossas vidas. E se você ainda não se vê assim, irmãos, hoje nós vamos orar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? A Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser vivida. A Bíblia não é para se ter, a Bíblia é para viver. Feche seus olhos aí no seu lugar, irmãos. Coloque a sua vida à disposição do Senhor agora. Se você já tem colocado, coloque ainda mais. Obrigado, Brunozinho. Ô irmãos, nós não temos tempo mais para estar em cima do muro, não. Nós não temos tempo mais para indecisão, não. Aleluia. Ore aí, querido. É a tua vida. Eu não posso fazer por você, não. Tem que ser você mesmo. Entregue a sua vida a Cristo. Entrega o teu perfume aí. Entrega tudo que você tem, é isso que você tem, entregue teu coração, entregue a sua mente, entregue a sua vida, entregue o seu corpo, entregue o seu trabalho, entregue 100%. Pastor, eu ainda não entendo. A obediência vem primeiro do que a compreensão. A obediência vem primeiro que a compreensão, querido. Obedeça, depois pondere. E se você precisar de uma ordem escrita, está aqui, ó. Ele já escreveu tudo e está assinado e carimbado com o sangue de Jesus. A ordem já está aqui, irmãos. Você já tem o documento, já, ó. Está aqui o contrato, já está assinado por ele, chancelado, e é verdadeiro. E é verdadeiro. Deus, nós não queremos a unção que nos faz ser visto, nós queremos a unção que faz o Senhor ser visto. Deus, nós não queremos a unção da nossa glória, nós queremos a unção da tua glória. Deus, nós não queremos aquilo que é para nós, apenas para mim e para os meus. Nós queremos aquilo que é para o mundo todo, porque o Senhor amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A nossa vida está entregue a esse propósito. Deus, igreja, somos nós, porque o Senhor nos elegeu, nos chamou antes da fundação do mundo. A tua palavra diz que no ventre da nossa mãe o Senhor nos entreteceu, o Senhor nos construiu, o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe. E há um propósito sobre nós. Eu quero pedir luz, Senhor, luz sobre esse propósito, luz sobre esse propósito, conhecimento desse propósito. Aquela mulher tinha um propósito de derramar o seu perfume, de escandalizar aqueles homens naquele dia, mas de chamar a atenção do Senhor para ela. Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para nós? José de Arimateia, Senhor, comprou o túmulo novo, foi lá e comprou o corpo de Jesus, para que o propósito fosse cumprido naquele momento do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Qual é o nosso propósito, Senhor? Os apóstolos entregaram a sua vida ao ensino da palavra, à pregação, à cura dos enfermos, a estabelecer igrejas sobre todos os lugares por onde iam. Qual é o nosso propósito, Senhor? Traga luz, ilumine o entendimento. Ilumine o entendimento. Não tem a ver com deixar de pecar ou não, Senhor. Não tem a ver de ser bonitinho ou não, Senhor. Não tem a ver com isso, Pai. Tem a ver, ó Pai, com algo muito maior, que é o Teu reino. Que é o Teu reino, Senhor. O Teu reino precisa ser estabelecido, Pai. O Teu reino precisa, Deus. É nisso que deve estar a nossa energia, em tudo que fazemos, somos e por onde andamos, em deixar ali a unção para o Teu reino. Onde nós passarmos, Jesus precisa estar cheirando bem, aleluia, de tal maneira que as pessoas percebam a presença dEle. Pai, eu creio que naquele lugar onde aquela mulher estava, Jesus estava ali presente, mas muitos daqueles que ali estavam, não estavam vendo Jesus. Eles só viram Jesus por conta da atitude daquela mulher, quando aquela mulher chamou a atenção deles, ó Deus. Ó Pai, nós queremos ser como aquela mulher, onde nós estivermos, ó Pai, que nós venhamos chamar a atenção para Cristo, que nós venhamos chamar a atenção para Jesus, que Jesus seja visto onde quer que nós estejamos, que Jesus seja visto onde quer que nós estejamos. Oh Deus, toma esses corações, essas mentes, essas vidas, Pai. Deus, que a unção que flui de nós, aquele perfume está dentro da gente. Aquele vaso é o nosso corpo que precisa ser quebrado, Senhor. Aquele vaso é o nosso ego que precisa ser quebrado. Aquele vaso é a nossa rigidez, a nossa dureza que precisa ser quebrada diante de Cristo, Senhor. Quebra os nossos corações, quebra as nossas vidas, Pai. E que o Teu perfume exale sobre toda a casa, sobre todo lugar onde nós estivermos, Deus. A unção não é para nós ganharmos o que queremos, para fazer benefícios para nós próprios, Senhor, não, essa não é a Tua unção, a unção não é essa, Senhor. Isso sim é desperdício. Isso sim é desperdício, Senhor. A unção que a Tua palavra diz é para que Cristo seja visto, é para que Cristo seja honrado, é para que Cristo seja glorificado. Pai, eu sei, Deus, e eu oro por cada cristão. Eu oro por aqueles que mesmo que são os críticos. Eu oro mesmo por aqueles que não estão conseguindo Te ver, que estão embebidos na sua religião, dentro de si próprio. Eu oro por esses. Desperta-os, Senhor. Nos desperta. Pai, eu sei que existe coisa em mim que precisa ser despertada. Desperta-me, Senhor. Pai, que verdadeiramente o Senhor venha despertar cada um de nós, para que nós possamos estar vigilantes, firmes contigo. Que nós não venhamos normalizar a Tua presença, nem a Tua unção, nem a Sua igreja, porque não é normal, Senhor, é sobrenatural. O que nós vivemos aqui é verdadeiro. Aqueles apóstolos, Pai, que morreram em nome do Senhor, só morreram porque é verdadeiro,
porque ninguém morreria por uma mentira. Viver por uma mentira, tudo bem, agora morrer por uma mentira, eles não morreriam. E todos os apóstolos morreram, continuando, e morreram por causa do Evangelho. Morreram por causa da tua palavra, foram perseguidos por causa da tua palavra, e não negaram até o último dia das suas vidas.